Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Fisiortopedia Responde. Hoje estou aqui para responder mais uma pergunta da nossa plataforma, dos nossos alunos de pós-graduação Lato Sensu e também da Star Cursos. Hoje é uma pergunta super interessante, uma dúvida da aula do Murilo, tá? Então, uma dúvida super interessante em relação a essa mobilização lateral, essa rotação lateral, né, que é a manobra dita aqui na aula, ela precisa ser para o lado sintomático? Essa pergunta é extremamente interessante e antes de eu responder, não esqueça de ativar o sininho e também deixar seu like aqui para esse vídeo chegar para mais pessoas. Então, quanto mais você interagir com esse vídeo, mais a gente consegue chegar em mais fisioterapeutas e disseminar informação de qualidade. Bom, para eu responder um pouquinho dessa pergunta, ela tem sua parte interessante, principalmente por causa das questões de histórico da terapia manual e principalmente entender como que elas funcionam. Então entender que lá no começo, em relação aos bone setters, os famosos consertadores aí de ossos, né, os ajustadores, eles tinham muito das questões e teorias mecânicas. Após isso, né, a gente tem a questão do Steel, diversos outros grandes nomes aí da fisioterapia que acabaram criando outras técnicas, outras escolas, diversas outras teorias em relação de como fazer esses ajustes mecânicos, né, a questão de côncavo convexo, a questão de reposicionamento, a questão da subluxação, né, as leis de Fryer. A gente tem diversas teorias aí dentro desse histórico aí da terapia manual ortopédica. E isso é muito interessante, que conforme os estudos foram se evoluindo, né, a gente tem que lembrar que muitas dessas teorias são baseadas em escolas, e essas escolas são formações em diversos países, né. Então quando você lê algum estudo fora do Brasil em relação à quiropraxia, osteopatia, são profissionais que não necessariamente são fisioterapeutas. Eles são lá fora uma outra formação, enquanto aqui no Brasil é uma especialidade da fisioterapia em si, né, uma pós-graduação. Então, pensando em relação a esses diversos aspectos, diversos contextos, é muito importante que a gente consiga entender um pouquinho que tudo isso faz uma linha de raciocínio diferente, cada uma dessas escolas com suas particularidades. Mas, num grande geral, pulando vários detalhes dessas questões, e a gente tem alguns podcasts gravados sobre esse assunto, a gente entende hoje que o nosso entendimento é relacionado à parte da terapia manual ortopédica. Por que tem toda essa questão, né? A gente tem até uma associação, que é a IFOMPT, que é a Associação Internacional de Terapia Manual Ortopédica, né? Que não é especificamente só das técnicas manuais, e sim também uma associação internacional muito importante. E aqui no Brasil a gente tem a responsável, né? Que é a representante, que é a Abrafito. Então, é muito interessante entender um pouquinho de todos esses contextos para a gente entender aonde que a gente vai se direcionando. Aonde que eu quero chegar com tudo isso, né? A grande questão hoje é que a gente sabe que a terapia manual ortopédica ela não tem o funcionamento ou o porquê funciona do reposicionamento ou das teorias manuais específicas. Então a gente não precisa mais ter aquela questão, né, de fazer uma avaliação, entender o posicionamento da vértebra e a partir disso fazer a manobra por si só. A gente começa a entender primeiro, né, numa questão de critérios e numa questão realmente de especificidade, que a nossa avaliação ela não é tão confiável quanto a gente imaginaria ser. E isso a gente pode falar de uma forma interavaliador e intraavaliador. Ou, vamos pensar assim, né? Muito se tem daquela questão do ilíaco rodado anterior, posterior, ou qualquer outro posicionamento de qualquer outra vértebra. E nessa questão de confiabilidade entre terapeutas diferentes, a gente sabe que essa avaliação acaba não sendo tão confiável quanto a gente imaginava. Então a gente pensava que precisava de uma grande destreza para achar isso, mas a grande real é que quando você pega diversos fisioterapeutas para avaliar a mesma situação, não necessariamente todo mundo acha para o mesmo lado. Então essa subjetividade já começa a perder um pouco da força, primeiro dos princípios avaliativos, certo? Em relação ao processo depois, né, do funcionamento e da técnica, a gente já sabe que a terapia manual ortopédica ela funciona, ela tem seu efeito e principalmente a curto prazo, não necessariamente a médio e longo prazo. O que isso quer dizer? A terapia manual precisa funcionar no momento. Mas aí quer dizer que eu posso fazer qualquer terapia manual para qualquer direção? No geral, sim, mas a gente não pode esquecer da grande questão da destreza da terapia manual. Como meu grande amigo Palmeiro Torrieri sempre fala, a gente precisa ser elegante na manipulação, a gente precisa ter
um aceite do paciente, para isso precisa todo um domínio da técnica. Então, saber manipular bem é muito importante e a questão da sintomatologia talvez não seja a grande questão. Então, pensando que como está aqui no vídeo, né, essa questão da mobilização em rotação para um lado específico, a gente não precisa necessariamente ir para o lado sintomático ou não obrigatoriamente também ir para o lado assintomático. Então, a gente precisa entender um pouco do contexto. Se, após você faz alguns testes e vê o grau de irritabilidade desse tecido, desse paciente, a gente pode pensar se a gente faz uma manobra direta na região ou indireta. A gente tem alguns estudos super interessantes, principalmente de um brasileiro, que é o Ronaldo Cunha Oliveira, né, aluno de Léo Costa, onde ele viu que esse efeito indireto também acontece. Ou seja, no estudo dele, ele manobrou a região torácica e, comparando com a manipulação lombar, o efeito foi semelhante. Quando a gente pensa nesses ensaios clínicos, nessa semelhança de resultado, acaba sendo um grande benefício, porque quer dizer que eu não preciso manipular necessariamente a região e principalmente que eu tenho que ser guiado pela sintomatologia do paciente. Ou seja, não adianta fazer numa região que ele se sente dor, que ele sente incômodo e desconforto, porque caso contrário eu acabo podendo irritar mais aquele tecido. Então, dentro disso, a parte mais importante é que eu consiga literalmente gerar conforto nesse paciente. Então, nesse sentido, se tiver muito irritada a região, eu posso começar por uma via mais indireta e depois eu posso começar por uma via mais direta. Ou então, se ele aceitar aquela manobra para aquela região e não tiver grandes desconfortos, não tem problema. Então, é entender qual manobra você sabe fazer melhor, qual manobra o paciente está aceitando melhor, para você entender quais os possíveis resultados que podem ter. Então, dentro disso, é extremamente importante conseguir avaliar e aí acaba não tendo tanto aquela necessidade de uma especificidade e pensar se vai para o lado sintomático ou assintomático. Então, aqui dá uma liberdade para eu conseguir fazer mais manobras, eu tenho mais possibilidades, o que acaba sendo mais interessante para o contexto terapêutico. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Vou deixar algumas referências aqui embaixo nesse vídeo. E qualquer dúvida, é só deixar um comentário aqui embaixo que a gente responde o mais breve possível. Um grande abraço para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, liga o sininho e a gente se vê no próximo episódio do Fisiortopedia Responde. Um grande abraço e valeu!